Pronto, a partir de agora está sendo gravado. Pessoal, o motivo da reunião é que a ACN, claro que ela, apesar de ter toda a autonomia de desenvolver as atividades, os projetos e poder executá-los, tem interesse em ouvir cada segmento para a gente conseguir chegar a um ponto que seja benefício, né, que seja bom tanto para a organização dos eventos, quanto para o público que está participando, principalmente porque vocês têm um termômetro de saber se as atividades que estão sendo realizadas são de fato o esperado para o público, né, o público consumidor, posso dizer assim, né, os próprios cosplays, ou se existe alguma coisa que a gente está deixando passar e que poderia ser implementado dentro do processo. A gente viu que nesses 2 primeiros anos, a gente lançou, né, o projeto dos festivais e o Summer Geek. Foram realizados 3 festivais da cultura nerd até o momento, mais um Summer Geek, então ao todo foram 4 grandes eventos. Agora a ACN também entrou na correalização do SESC, né, onde o SESC Geek também é de realização, de coparticipação da ACN. E esse ano, em especial, nós vamos ter muitos outros eventos já programados. A proposta é que até o final do ano a gente consiga realizar 12 eventos no estado de Alagoas, não só em Maceió, como em Arapiraca e nos polos do Juventude Conectada, como Colônia Leopoldina, São Miguel dos Campos e mais 4 polos que estão sendo discutidos para serem abertos esse ano. E aí eu quero saber de vocês, cosplays, o que é que está faltando dentro do processo, né? O que é que a gente pode implementar dentro do processo. A gente sabe que alguns cosplays hoje, devido à nossa briga dentro da gestão pública, da nossa participação na discussão com o poder público, já participam de editais de chamamento, onde recebem cachê, né, por participar, e talvez nesse ponto também é importante ouvir dos cosplays que já participam se é interessante, né, o formato que está sendo utilizado, ou se existe alguma outra forma da gente poder atribuir isso. Atualmente, a gente, nos editais, nós lançamos a proposta, né, para grupos de cosplay. Os grupos de cosplay de Maceió, em especial, devido ao edital ser de Maceió por enquanto, eles se inscrevem, a gente faz o intermédio com a prefeitura e eles recebem um cachê por participação nos eventos, né, podendo receber aí durante 1 hora de participação, não do evento inteiro, onde ele fica à disposição do evento para estar na entrada, tá fazendo, tirando fotos perto do meet and greet ou de algum ponto temático do evento. Né, nós temos hoje 9 grupos cadastrados na primeira remessa da FEMAC, né, no primeiro chamamento. Tem um grupo ainda em análise, mas muita gente não sabia, inclusive, né, que a gente tinha esse processo aberto para que todo mundo que fosse cosplay, que estivesse dentro do evento, pudesse ter 1 horinha ali participando e receber seu devido cachê. E aí a gente percebeu que na conferência desse ano, do início do ano, foram dadas algumas sugestões, né? A primeira, que eu queria saber de vocês, principalmente para a gente ter um termômetro, é sobre o novo formato de participação dos cosplayers no desfile livre dos eventos. Né? A gente sabe que antes a gente utilizava não só o desfile livre, mas também tinha os concursos no palco principal, tanto solo, né, como dupla, como apresentação e uma série de outros formatos, mas nós decidimos por remover esse modelo, vamos dizer assim, de concurso, uma vez que alguns membros, na verdade, mais de 30 cosplays, já participavam dos benefícios que a FEMAC trazia, e por uma questão de entendimento entre a participação do palco principal com esse pessoal e também dos concursos, houve um conflito de informação, né? Se quem recebia da FEMAC podia desfilar, e se isso traria algum problema no concurso, e a gente decidiu que não haveria mais esses tipos de concursos, seria apenas um desfile livre para todo mundo. Por incrível que pareça, a gente percebeu que o número de participantes aumentou muito, né? Quando a gente deixou o desfile livre, sem um concurso específico de palco, muita gente começou a participar do desfile.
né? A gente teve mais de 60 cosplayers no último, subindo no palco para poder participar do desfile livre. Certo, mas será que é interessante a gente resgatar novamente o processo de concurso, né, para desfile e apresentações? Será que isso pode atrapalhar o novo formato do desfile livre? Ou quando a gente deveria utilizar esse processo de concurso? Isso aí são temas que eu gostaria de ouvir de vocês, para que vocês pudessem debater. A segunda pauta, né, que a gente traz é sobre os camarins nos eventos. A gente tem tentado evoluir com os camarins, né, não só nos eventos públicos, mas nos eventos em geral, né, na participação, quando é no SESC, por exemplo, o SESC tem uma estrutura para que se use os camarins. Já tem lá os guarda-volume, já tem lá os espelhos, já tem lá a estrutura que o SESC tem. Mas quando a gente faz o evento fora, a gente monta o camarim. E nem sempre o prestador de serviço tem o material solicitado. Né? Ah, mas será que é muito difícil encontrar um espelho? Ah, será que é muito difícil encontrar um provador? A verdade é que a empresa precisa ter a estrutura ofertada para o município, né? Eles chamam isso de ata, e aí, como eles ganham uma licitação, o que não tiver nessa licitação, eles não podem ofertar. Então, a gente tem muita dificuldade nesse quesito de encontrar, no formato do evento, espelhos. A gente conseguiu resolver isso no Summer Geek, nós compramos 2 espelhos, né, a Ascendo comprou 2 espelhos grandes, pretende melhorar o formato também, de repente comprar outros maiores, mas esses 2 foram bons, muito bons, assim, deu para resolver, vamos dizer assim, no dia, e também o formato de provador, né, a gente improvisou um provador no último evento, né, mas a gente já encontrou uma forma de colocar os espaços conjugados para melhorar esse provador. E um último problema seria a questão dos guarda-volumes, né? Muita gente coloca a bolsa lá, coloca o material lá, mas a gente ainda não tem uma estratégia de melhorar esse processo de guardar os volumes, né? Atualmente, a gente coloca uma tarjinha na bolsa, mas aí não é uma tarja de segurança, né? Muita gente chega ali, pega a sua bolsa e acaba tendo essa questão. Então, nesse primeiro momento, a gente vai levantar essas pautas, né? A primeira pauta do formato de desfile, de programação de palco, do que é que vocês acham, como está funcionando, se continua ou se modifica, e sobre a questão do camarim, quais seriam as ideias que vocês têm para acrescentar. Quando a gente passar por essa fase, a gente entra nas propostas de projetos para esse ano, né? A gente tem muitas propostas para fazer, muita ideia boa para trazer para vocês, né? Haverão leis de incentivo esse ano que vão nos possibilitar o acesso e ajudar os cosplayers a cada vez melhorar, mas eu queria saber, a princípio, nessas 2 situações, né, palco e camarim. Quem quiser participar é só clicar na mãozinha ali, a mãozinha vai ficar levantada e a gente consegue seguir uma ordem de perguntas, né, e de contribuição, beleza? Então, eu vou abrir aqui a tabelinha das mãozinhas levantadas, e aí a gente começa com o Thales Melo. Oi, Jefferson, tá dando para me ouvir? Alô? Tá baixinho, mas eu coloquei a legenda, aí ela transfere, né? Mas ok. É o seguinte, sobre os concursos e os desfiles de cosplayers, eu acho sim que deve continuar um modo livre, sem julgamento, porque isso atrai o pessoal que está iniciando agora, mas eu também acho que deveria sim, como a moça falou ali no chat, que deveria ter um concurso remunerado que vale esse prêmio, porque tem gente que se prepara muito para isso, né? Tem gente que investe em cosplayers e tal, então assim, vai existir um grupo de pessoas iniciantes que é tímido, que está iniciando agora, que não quer ser julgado, então o evento deixaria bem claro isso, que a princípio seria um desfile livre, sem julgamento, só para mostrar o cosplayer, e depois iniciaria o concurso valendo a remuneração ou o prêmio, seja lá qual for, com o julgamento. Daí o cosplay ficaria, né, se iria participar ou não do julgamento, porque se for generalizar, né, todo mundo vai participar de um único desfile, valendo ou não, eu acho que, de fato, isso
deixa a pessoa retraída, né? Aquela pessoa mais tímida que não quer ser julgada. Mas se tiver duas modalidades, eu creio que a gente consegue levar isso para frente de uma forma que dá para chamar todo mundo, sabe? E a questão do camarim, né? Eu tive a oportunidade de ir no meu primeiro evento como realmente cosplayer ano passado. O camarim estava muito apertado, né? Muito apertado mesmo. Eu mesmo fui de armadura, era uma armadura difícil de colocar, então foi muito difícil para mim. Eu tive a ajuda de algumas pessoas lá e ficou muito quente, mesmo com ar-condicionado. Tinha muita gente que estava entrando no camarim sem ser cosplayer, sem estar com a pulseirinha que foi disponibilizada lá pelo evento. Então, eu acho que separar, eu acho que pelo menos colocar um camarim masculino e um feminino, até pela privacidade das meninas também, sabe? Mais segurança também, eu acho que seria um pouco válido colocar isso em pauta para ver se vocês conseguem. Eu acho que da minha parte é só isso. Entendi. Eu vou. Estamos anotando tudo, tá? E aí, Certo? assim que todo mundo fizer as contribuições, a gente faz os comentários. Resiste Nerd. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Então, eu concordo com o que o Thales falou. Eu, particularmente, faço cosplays nos eventos pensando muito no público. Eu gosto do pessoal quando vê a gente vestido. É uma emoção que não dá para definir, não dá para justificar aqui para vocês a emoção que a gente sente quando as pessoas reconhecem a gente, vê o cosplay, admira, quer falar, quer parabenizar, quer apertar na mão, quer um abraço. O desfile livre deixa a gente literalmente livre para participar, para dar um show. Pensando no público, o desfile livre é muito bom. Mas tem uma galera, velho, que investe, gasta, que vê isso como competição, que se dedica, que é muito competitivo. E que tem gente que, quando sabe que o evento não tem competição para cosplay, nem vai. Então, eu acho que é da gente identificar o que seria a prioridade ou abrir espaço realmente para todo mundo, porque a galera que quer desfilar só por desfilar, pode desfilar só por desfilar, mas e a galera que quer competir, como é que fica? Não acho justo usar uma parada para um grupo e para outros não. Ou faz para todo mundo ou não faz. Em questão de camarim, de guarda-volumes, cara, assim, eu nunca precisei, eu sempre vou para os eventos de casa completamente montado, completamente vestido. A gente vai de carro, eu deixo tudo dentro do carro. Mas eu entendo que tem gente que precisa. Eu entendo que tem gente que não tem condições de estar indo para o evento, de chamar um Uber. Eu entendo que tem gente que vai de ônibus e é difícil montar um cosplay e ir para um evento dentro de um ônibus para chamar a atenção. Tem gente que vai a pé, como o Rodrigo está falando, mas precisa se montar lá, eu não tenho como opinar sobre isso, porque é realmente uma coisa que eu nunca precisei. Nunca precisei usar camarim, eu já fui lá olhar, ver como é que tá a galera, cumprimentar. Eu nunca precisei. Mas se tem alguém que precisa, é bom ver isso direitinho. Eu acho que a questão é só organização. É só organização, porque a ideia tá aí, a vontade existe, o pessoal precisa, o que falta é organização. Disponibilizar alguém para ficar lá de olho, para ficar organizando, limitar o número de pessoas lá dentro, trocou a roupa, sai próximo. Eu acho que é só questão de organização. E o desfile, na minha opinião, tem que ser para todo mundo. Quem quer desfilar por desfilar e quem quer competir também. Não acho justo pensar só num grupinho e deixar um outro grupo de fora. Eu gosto de competir, eu gosto da competição, mas eu prefiro mil vezes fazer um desfile livre para agradar o público, para levar a galera ao êxtase e, enfim. Minha opinião é essa. Bacana. Cosplay é ele, eu acho que é a Kaline que tá aí. Cosplay. Boa noite, gente. Kaline, sim, aqui. Tentando ser o mais breve possível também, sobre tudo que já foi falado até agora. Só deixando claro que desde o primeiro festival, né, para quem começou a ir nos outros e tal, a Cosplays está junto da CN, né, fazendo desde o primeiro evento a gente fazia o concurso, cuidava do camarim, e para ser feito isso foi feito um projeto que inclusive posso disponibilizar para quem quiser ver depois o que é pedido nesse projeto.
caso alguém pense que a gente não pensou nos mínimos detalhes com relação a quais eram as necessidades mínimas e máximas, né? O que a gente chama de coisas essenciais, numa questão de camarim mesmo, até coisas que fazem a diferença, né? Uma coisinha ou outra. Por exemplo, uma cola quente ali disponível, mas enfim, isso tudo é questão de, como o Jefferson falou, de recurso, né? É preciso recurso suficiente para a gente poder fazer tudo isso. E quem sabe também, né? A gente não tem patrocinador nem nada assim fixo, então fica mais difícil ainda de conseguir tudo isso. Então a gente tenta manter o essencial desde o princípio. Falando de novo sobre o que o Jefferson falou no comecinho sobre o edital, é muito importante que ele deixe isso bem claro, porque evita muita confusão, muita falaçãozinha do pessoal, né, de dizer, mas esse pessoal está aí para quê, fazendo nada e tal, para ficar entendido que são pessoas que foram contratadas através de um edital feito, né, a parte da prefeitura, para servir ali para a FEMAC, e que por conta disso a Cosplays AL, quando foi feito o evento, como o Jefferson também mencionou aqui, a gente não achou justo, né, a nossa diretoria não achou que seria justo, as pessoas que estavam contratadas por uma das realizadoras do evento, que era a FEMAC, que estavam recebendo para trabalhar lá como cosplayers, estarem também competindo e tendo a chance de estar num pódio, por exemplo, e além de ganhar pelo trabalho, também ganhar uma premiação que na época estava sendo discutido ser em dinheiro. Mas, enfim, passou, e nesse episódio foi que começou esse novo formato dos desfiles livres, sem ter a parte de competição, que eu também falei para ele admitir que foi uma ótima ideia, porque sim, abrir as portas para a galera mais nova, que é mais tímida, inclusive pessoas que vão para o evento de cosplay e não pensam em pisar um segundo no palco, e aí a gente diz, sobe aí, gente, vem aqui para trás para desfilar, e aí lota e fica belíssimo, né? Todo mundo participa, desde a galera mais antiga, os mais experientes, até a galera mais nova, que está ali realmente iniciando. Então, ajuda muito na questão da timidez, essa parte do concurso não, né? Do desfile sendo livre, sem competir. E acho, sim, que tem que permanecer, assim como também concordo que tem que ter uma parte de competição, porque tem gente que ama competir, gosta mesmo de estar ali em concurso e para receber uma premiação, e acho legal isso, até porque essas pessoas medem também para outros eventos que acontecem tanto aqui quanto fora, né? Para apresentar e competir. Sobre a questão do camarim, falando de novo sobre o camarim, no projeto que a gente tinha mandado, que a gente sempre tenta manter desde os primeiros eventos, para quem não sabe, os primeiros eventos desde 2017. Então, a gente está sempre tentando manter esse trabalho com a parte de cosplay dos eventos. E a gente sempre coloca que o mínimo essencial para o camarim é ter um ar-condicionadozinho legal ali, os espelhos, né? Muito, extremamente importante, inclusive. Cadeira, mesa, para a pessoa não ter que ficar sentada no chão, e sujar uma roupa ali. Querendo ou não, as pessoas estão andando naquele chão, né? Então pode acabar sujando. Sobre os trocadores, a gente sempre falou também desde o primeiro, que inclusive no primeiro evento, no primeiro festival, um dos meninos que é da nossa diretoria, que é fotógrafo, que é o Alan, ele tem um trocador individual, que é tipo uma barraca de acampamento gigante, alta. Ele levou e conseguiu improvisar um trocador. Quem estava no primeiro evento, que o camarim era super pequenininho também, a gente conseguiu dar um jeito, e teve de tudo nesse camarim, né? Porque até sessão de fotos teve também, que a gente teve que se virar com o espaço pequeno. Guarda-volumes também, a gente desde o princípio tenta fazer, seguindo, a princípio, eventos maiores, né? Como o Sana, e outros eventos que seguem mais ou menos a mesma linha, que você chega a entregar a sua bolsa, colocar seu nome, né, pegar um número, e aí só você vai poder pegar, né, mostrando que ele vai pegar a sua bolsa, que também vai estar liberada. Porém, o que é que tem acontecido
também desde sempre nos eventos. As pessoas não respeitam o bloqueio que a gente cria para as pessoas não passarem direto para pegar a própria bolsa. É a gente que tem que pegar o número, pegar a bolsa, entregar para a pessoa fazendo o que quiser, e a gente guarda a bolsa de novo no mesmo lugar. Evitar bagunça e, infelizmente, a gente não conhece ninguém, evitar que a pessoa acabe mexendo na bolsa dos outros. Mas, né, só para deixar claro, a gente tentou bastante fazer esse tipo de guarda-volumes, que é o mais simples, o mais complexo, digamos assim, seria realmente os armários. Só que se torna mais caro, é mais estrutura para se investir, e para a quantidade de pessoas, e às vezes a quantidade de bolsas, como o Dan falou, ele geralmente não usa, ele não precisa usar, ele já vai montado tal, mas tem gente que vem de Arapiraca, e eles vêm com muita mochila, tem gente que vem com um arsenal, né, vem com mala grande, então não daria para usar só um armário, que geralmente é pequeno, né, para poucas quantidades de coisa. Então, sim, é bem importante pensar numa forma que as pessoas entendam como funciona o guarda-volumes, sendo naquele formato mais simples que eu falei, e é isso. Acabou. Acabou. Só acrescentando também que é sempre bom ter espaço para fotógrafo, hein? Fotógrafos aí, estúdio, tem que estar sempre nesse espaço. É isso, beijo, tchau. Maravilha. Próximo, Rodrigo Souto ou Elmindes? Deixa eu olhar aqui. Tá subindo. De Marcos. Elmindes, Elminde pode falar. Oi, pessoal, vocês estão me escutando? Eu acho que sim. Sim. Então, sobre a questão do concurso, o pessoal já falou basicamente tudo que eu penso, que eu acho muito válido a gente ter tanto a categoria livre, sem ser remunerada, tanto com uma categoria que dê um prêmio em dinheiro para o pessoal, já que, como o pessoal falou, tem muita gente que só vai competir, só vai para um evento se tiver uma categoria que tenha um prêmio em dinheiro. Só que eu queria focar mais na questão do camarim e ressaltar uma coisa que acho que foi o Teles que falou, Thales, eu não sei. Eu acho que foi ele que falou no começo, que tipo assim, no último evento que eu fui, que eu acho que foi o mesmo que ele foi, eu estava lá e realmente tinha muita gente que não era cosplayer que estava entrando no camarim. Só que eu acho que não era culpa do pessoal que estava lá organizando, porque eu estava lá, eu cheguei bem no início do evento, e o pessoal que estava entrando porque queria. Tipo assim, muita gente não estava nem colocando a pulseirinha, eu, que não estava nem na organização, tinha que chegar no pessoal e falar, olha, para entrar aqui tem que colocar a pulseirinha. Então, eu acho que muita da questão da desorganização do camarim vem dos próprios cosplayers. Se a gente for parar para pensar assim, porque e outra coisa que eu queria ressaltar que ele falou também foi a questão que ele falou que seria legal ter um camarim dividido para menino e para menina. Eu não acho muito legal isso, porque nesse último evento que foi o Summer Geek que eu fui, o camarim tinha a grande maioria era menino. E eu não vou dizer que eu me senti muito confortável estar no camarim onde a grande maioria era menino, eu acho que só de ver a foto do meu perfil, acho que vocês já sabem, né? Porque é meio desconfortável para mim estar no camarim que a maioria é menino, principalmente que eles, eu não sei se algum de vocês estavam lá, esse pessoal ele fica basicamente nu na frente do pessoal e eu não acho legal. O que eu acho que deveria incrementar no camarim era um espaço separado para o pessoal se trocar. Eu acho que isso seria legal, diferente de criar um camarim para menino, camarim para menina, porque muita gente não vai se sentir confortável em estar num lugar que é voltado só para um gênero em si. E era basicamente isso que eu tinha para falar, porque o pessoal já falou tudo que eu estava pensando aqui.
E é sobre isso que eu acho que é meio chatinho mesmo a gente dividir o camarim por gênero. É isso. Bacana, bacana, sim. Rodrigo, sua vez. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando? Dá para me escutar bem? Pronto, beleza. Eu não vou falar Sim. sobre concurso porque já foi falado, né, aqui, e tudo que falaram é a mesma coisa que eu penso. Questão de camarim, eu acho que realmente muitos dos camarins nos eventos, principalmente nos da praia, são pequenos em comparação ao tanto de cosplay que tem. Se fosse um pouquinho maior, acho que seria melhor pra gente, certo? E tinha que falar também sobre a parte de fotografias, a parte temática, que foi dita até na reunião que teve da premiação, que acho que seria muito válido, tipo, ter um tema, por exemplo, uma parte só para os Power Rangers, uma parte só para quem é de anime, entendeu? E é isso. Outra coisa, também acho que não seria válido dividir o camarim entre sexo, porque seria um pouco complicado para administrar, principalmente o pessoal da Cosplay L. E que o que deveria fazer era o seguinte, como a Kaline falou, teve um que o Alan levou um camarim para a pessoa trocar de roupa. Não tô falando que deveria ter, entendeu? Todo mundo deveria levar, não, mas, tipo, pelo menos a organização deveria fazer um ou dois, como teve, acho que foi em Arapiraca, se eu não me engano, que teve 2 dentro do camarim. Isso já ajudaria muitos cosplayers. Bacana. Agora é o Ricardo Vinícius. Gente, boa noite. É só para complementar o que a Kaline falou a respeito sobre segurança, sobre material. É o seguinte, eu já vi em alguns eventos, houve aquele evento de Arapiraca, que um dos jovens perdeu um tablet, se não me engano, e sumiu o tablet, entendeu? E foi o maior fuzuê, porque ninguém conseguiu mais encontrar esse tablet. Era uma sugestão. Pode ser colocado em cada camarim. Não tem aquelas caixas que vocês usaram para colocar refrigerante de plástico? Que tenha pelo menos uma caixa daquela em cada camarim, um cadeado. Porque todo mundo coloca seus objetos lá e passa o cadeado. E uma pessoa fica responsável pela aquela caixa, entendeu? Porque isso seria viável para a segurança de todos. Porque vocês poderiam guardar suas coisas e não tá se preocupando, entendeu? Porque vai estar no cadeado ali. Então, só aquela pessoa X vai estar responsável com aquela chave. Então, quando sumir, aí a gente já sabe quem procurar, né? Porque é a pessoa que está responsável. Era só para complementar isso aí, entendeu? Assim, eu digo isso porque eu sou aquele cara que gosta de fazer gambiarra, entendeu? E provavelmente já pensei em algo que pode ser benéfico para vocês, entendeu? Só isso, parceiro, só isso, viu? Era só para complementar isso. Fui. Bacana. Thales Melo. Oi, eu sei que eu já falei, mas é rapidinho, só para complementar e explicar uma coisa a respeito do que eu falei sobre a divisão dos camarins. Eu sei que Mindy, você se sente desconfortável, eu também não me sinto muito confortável em um ambiente que tem muitos homens, sabe? Mas é o seguinte, como você mesmo falou, alguns deles quase ficaram nus, entendeu? Então, eu ouvi reclamações de tipo, desse tipo, de algumas meninas que estavam no local, e recentemente, né, tem acontecido muita explanação assim, de assédio no meio cosplayer, né? E eu acho que isso evitaria um pouco, mas óbvio que é uma coisa que todo mundo tem que concordar. E a respeito da superlotação dos amigos que eu acho que é Kaline, né, da Cosplayers, ele falou aqui no chat, o que ocorreu também, além dos cosplayers ter chamado os amigos e ficado lá dentro, teve cosplayer que por conta do calor não saiu
um minuto sequer de dentro do camarim até o desfile. Então, a superlotação ficou cada vez maior, porque o pessoal estava lá dentro, às vezes, mais por conta do ar-condicionado do que por conta do ambiente para se trocar, se produzir, sabe? Então, eu acho que se tivesse uma fiscalização também, assim, sabe? Tipo, terminou de se arrumar, dá um tempo, dá a vaga para outra pessoa que quer se arrumar, porque isso aí acaba prejudicando o pessoal que realmente quer se trocar, né? Quer se produzir para o evento. É isso aí. Terminei, tá? Certo. Magic? Oi, boa noite. Eu só queria falar uma coisa sobre os camarins, que funcionou muito na Comic Con e eu queria trazer, talvez funcione aqui também. Uma coisa principal dos camarins, não, desculpa, perdão, do guarda-volume. Uma opção muito boa seria vocês colocarem uma pessoa específica, contratada, para cuidar de toda a bagagem que vai ser deixada lá. E além das tags nas mochilas, existe cada tag uma senha ou uma numeração que a pessoa carregue consigo. Então, isso ajudaria bastante para a organização e para o pessoal não perder nem entrar aleatoriamente e pegar uma coisa que não é dele, e essa pessoa fica sempre ali. Uma pessoa ou duas para revisar, né? Contratada especificamente para fazer a segurança da bagagem dos itens do pessoal que vai deixar no guarda-volume. E aí essa sala seria, só a pessoa poderia pegar a bolsa, entregar, pegar a senha e devolver. Era só isso mesmo, o restante já foi dito. Obrigada. Certo. Thay. Boa noite. Eu queria só falar de uma coisa, de uma situação que aconteceu comigo no último evento, que foi no Summer Geek, que eu vi algumas pessoas aqui falando sobre ter muita gente entrando no camarim sem pulseira e muita gente sem cosplay também. E aí, assim, o lugar de pegar a pulseira estava muito distante do camarim. Quando eu cheguei, eu não sabia onde era. Eu fiquei perguntando a algumas pessoas onde que era. E aí estavam me falando que era do lado do palco, do lado do palco. Eu fui para os dois lados e não encontrei. Depois falaram, não, é lá perto do Just Dance. Aí eu fui primeiro pro camarim, né? E deixei lá minha mochila. Entrei sem problema, ninguém falou nada. Aí eu fui pegar a pulseira. Quando eu fui pegar a pulseira, a moça que estava entregando a pulseira, né? Ela começou a me questionar do porquê eu estar querendo a pulseira. Porque ela estava falando assim, o desfile está acontecendo agora. Eu falei, eu sei, mas é porque eu deixei minha mochila lá, caso eu precise entrar, e alguém veja que eu esteja sem pulseira, né? Peça isso, pergunte. Aí ela começou a me questionar, foi grossa comigo, e aí um amigo meu que estava sem cosplay pediu a pulseira, e ela entregou super tranquila a pulseira para ele, mas para mim que estava com cosplay, já estava vestida, eu fui questionada do porquê está pedindo a pulseira. Então, acho que teve isso aí, tem que rever essa questão, e também de colocar, se for para dar pulseira para os cosplayers, que seja isso perto do camarim, entendeu? Não que seja muito longe, porque até eu nem sabia, disseram que era perto dos dias desses, mesmo quando eu fui ver onde era, eu quase que não via, mas eu vi um cosplay lá perto, chegando perto de um pessoal que estava sentado, aí eu fui lá e perguntei se era lá que pegava a pulseira. Aí foi isso aí, só queria deixar isso. E do quesito provador, eu acho que todo evento tem que ter pelo menos no mínimo, um provador, porque assim, tem gente que vem de longe e vai se trocar no evento, mas do mesmo jeito que tem gente que deixa para se trocar quando chega, tem gente que quando vai embora também quer tirar o cosplay, quer colocar uma roupa normal, às vezes vai para algum outro lugar, além de ir para casa, sabe? E precisa se trocar, então precisa ter pelo menos um, mas eu acho que seria ideal 2 provadores aí. Pronto, só isso. Certo. Eu vou abrir a palavra para o Resisto Nerd agora, mas só pedir a vocês, assim, que como essa reunião ela tem um prazo de até 9h30, eu tenho uma segunda pauta para colocar. Então, o pessoal que já se inscreveu, que está se inscrevendo de novo, assim, só atentar ao tempo, tá? Resisto Nerd, com você.
Tava, rapidinho. Então, quando eu falei que eu nunca precisei dos camarins para trocar de roupa, sempre fui montado de casa, eu acredito que eu sempre fiz isso porque eu nunca vi esse negócio de camarim, essas coisas funcionarem. Então, se realmente tiver, do jeito que a Kaline comentou, com todos os requisitos necessários, talvez eu passe a usar. Porque sempre que a gente sai de casa para ir para um evento, eu falo logo, galera, vamos se vestir, vamos todo mundo com suas mochilas, vamos todo mundo montado, vamos de carro, porque eu sei que se chegar lá e a gente for precisar, pode ser que a gente fique em apuros, pode ser que a gente passe perrengue. Então a gente prefere já ir montado, deixar as coisas da gente dentro do carro. Às vezes a gente paga até os moleques para ficar olhando o carro e tal. Mas se o evento proporcionar para a gente um camarim para a gente se trocar lá, um guarda-volumes para a gente guardar as coisas, que realmente funcione, do jeito que a Kaline comentou, obviamente que a gente vai querer usar, vai querer fazer isso, né? A gente não faz porque talvez eu acredito que das vezes que a gente foi para os eventos, a gente não viu funcionar direito. Então, funcionando direitinho, com todos os pontos que a Kaline mencionou, é muito legal, muito justo. E acho que todo mundo já entendeu que é só questão de organização. Eu acho que é só questão de organização. Bacana, pessoal. É muito bom ouvir todo mundo, né? Eu acho que muitas ideias importantes. Só uma ressalva para o camarim de evento externo é que a gente tem uma dificuldade de espaçamento. E aí, nessa dificuldade de espaçamento, que é diferente de quando a gente faz dentro do SESC, ou de repente num centro de convenções, ou numa área que já há um espaço maior, onde a gente não precisa montar uma estrutura de paredes. No último Summer Geek, nós, como eu falei, conseguimos improvisar dois provadores, mas isso, para mim, foi muito importante para a gente entender como deveria ser, de fato, o provador em evento externo. A gente conseguiu aí adaptar e saber que no próximo evento a gente vai ter, de fato, um provador de qualidade. O espaço não dá para fazer 2 camarins, seria muito pequeno para o número de pessoas de um dos gêneros. Por exemplo, se tiver muita mulher e pouco homem, vai ficar muito apertado para um dos gêneros. E também devido às solicitações, a gente não consegue solicitar muitos camarins, a gente solicita camarim para segmento. Sobre o lance das pulseiras, a gente já também encontrou algumas alternativas, né? A gente tentou fazer um balcão de informação nesse Summer Geek e a gente conseguiu ver estratégias para facilitar no próximo. Nós vamos ter, além de inscrição prévia, né, que pode facilitar ao pessoal que já vai chegar lá e não vai perder tempo em preencher ficha, colocar nome, etc. Nós vamos montar uma pulseira específica para cosplay que seja numerada também para facilitar, né? E aí a gente já saber de quem tá, qual a numeração, tudo certinho, e utilizar embalagens para guardar o guarda-volumes junto com o enforca-gato, né? E aí na embalagem a gente consegue identificar facilmente pela numeração, mas o enforca-gato ele fecha ali, prende, não tem como abrir de nenhuma outra forma. No quesito de desfile, a gente está encontrando aqui, a gente tem discutido, não sou, como eu falei, não estou sozinho, o Marcos também está aqui, apresentar o RPG Clube, e tem mais gente da equipe, e nós vamos voltar com os concursos, porém a gente vai trabalhar, né, a dinâmica desses concursos. De fato, vai ter desfile livre para quem quiser participar, e os concursos, de fato, serão concursos de verdade, né? E quando eu falo concurso de verdade, eu volto aos quesitos anteriores, né? Nos primeiros concursos que haviam nos eventos, onde a gente não... Ninguém vai olhar aqui critério físico, coisa do tipo, jamais, vide as confusões que deram fora, mas a gente costuma ver que muita gente quer participar do concurso, né? E aí não tem um devido cuidado com os requisitos do que seria esse concurso. E aí, para que a gente não possa ter muita gente desfilando livre, muita gente participando do concurso, a gente vai criar alguns critérios dentro do segmento cosplay, claro, utilizando todas as normativas que se pede, né? E aí, utilizando como referência os grandes concursos dos eventos maiores. Sobre os eventos, nós discutimos
na Assembleia, e nós vamos criar uma espécie de, não seria um camarim, mas seria um pós-camarim, né? A gente faz um camarim para troca de vestimenta, esse camarim vai ter acesso, continua sendo acesso pela pulseira, a gente vai reforçar a equipe, orientar a equipe que vai estar cuidando disso, para que somente cosplays tenham acesso, mas a gente vai criar uma área dentro do evento, né, que seja o máximo possível de transparência nela, né, um vidro na frente, etc, etc, mas que permita que os cosplayers tenham acesso a um descanso, né, um espaço que dê para descansar, que tenha uns puffs, que tenha um ar-condicionado, né, onde o pessoal pode bater lá e, de repente, querer tirar foto, fazer uma gravação ou coisa do tipo, e ser uma área externa com mais qualidade. E aí ninguém usa mais o camarim para descansar, né? Tá aqui por quê? Trocou de roupa, sai. Ah, mas não, tem a área dos cosplay lá fora. Então, por favor, se for para descansar, se for para bater um papo, é na outra área. É evidente que essa área não vai ser um evento dentro do evento, né? Não é para também se trocar e ir para essa área e de lá não mais sair. Tanto que ela vai ser com a visão dela vai ser no acrílico, né? Para que a gente possa ter aí, o pessoal possa ver quem está lá dentro, possa querer tirar uma foto, ter um acesso. A gente também discutiu sobre os espaços temáticos do evento. A gente vai trabalhar o espaço temático para os eventos, só que não dá para fazer, tipo, área Tokusatsu, área Pokémon, área... a gente vai utilizar a temática do evento, por exemplo, no último evento foi sobre Love and Thunder, então a gente vai utilizar essa temática para criar ambientes temáticos para tirar foto, né? Que não sejam somente banners de fundo, mas que tenha um ambiente que a turma possa ali usar. O pessoal estava comentando, o Marcos deu uma ideia de colocar aqueles, eu não sei o nome, o pessoal fica girando com o celular para poder fazer um momento de vídeo e tal. Então, a nossa intenção é, esse ano, aproveitar os pontos que nós aprendemos, né, com os pontos a melhorar, e tentar trazer o máximo possível de conforto e de celeridade no processo. Para que a gente não fique se batendo ou perdendo tempo, mas que todo mundo possa ser encaminhado devidamente. Sobre o caso da pulseira, eu não estou passando pano de jeito nenhum, mas toda a equipe formada é uma equipe formada de voluntários, né? E às vezes a gente, pelo menos nos últimos eventos, surgem muitos voluntários que entram na equipe de monitores, e que pode ser que alguém despreparado acabou lhe dando a resposta que não deveria, erradíssimo, né? Principalmente porque você, evidentemente, estava de cosplay, então ninguém mais merecido do que você identificada ter a sua pulseira. A nossa estratégia é que, como a gente tem tempo agora para os próximos, já que o calendário saiu, é que a gente possa treinar essa turma, né? Poder dar as orientações devidas para tratar com o público, porque aí tem muita gente, é público gigante. O Summer Geek foi uma prova de fogo para os cosplays, a gente sabe, né? Foi um evento de praia, de verão, e aí o calor ali, Maceió, torrando, e a turma usando o cosplay de fato da forma que deve ser usada. Muitos com cosplay mais simples, mais light, mas outros tinha gente de armadura, tinha gente vestido com muitas roupas, então realmente é quente, né? Mas essa era a proposta, pelo menos, do evento, era a proposta de ter um evento de verão. Sobre esse ano, a gente continua com os editais da FEMAC, isso é evidente, mas nós vamos passar por duas fases importantes, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, né? São leis de incentivo à cultura, onde virão recursos para ser executados pelo público, não pela prefeitura. E aí, 60% desse recurso é voltado para o audiovisual. Discutindo com alguns cosplays que têm interesse, né, por exemplo, a galera dos Power Rangers, a gente estava discutindo a possibilidade de criar não só documentários, mas curta-metragens voltadas ao segmento de cosplay.
Um dos exemplos que surgiu é que domingo agora, por exemplo, vai ter uma peça teatral do Teatro Teodoro sobre os Vingadores, né? E aí, claro, que é uma proposta vinda de um grupo profissional, mas nós podemos discutir muitas dessas propostas, vide alguns cosplays, inclusive de vocês que fazem alguns seriados, né, algumas curtas nos seus próprios Instagrams, e que isso vai vir incentivo financeiro do federal para que aconteça. Então, vai ser comum da gente convidar mais e mais cosplays esse ano, né, não só para participar do edital de chamamento da FEMAC para ganhar a sua ajuda dentro dos eventos, mas também para participar de projetos, né? Um outro tema é sobre um projeto que nós já temos, ele já está pré-aprovado para execução, que é o Retorno do Juventude Conectada, onde a gente vai ter uma série de oficinas voltadas aos segmentos. E, lógico, né, as oficinas voltadas para o segmento de cosplay. E aí a gente vai trabalhar com vocês diversos temas. Vamos pegar pessoas fora do segmento e também pessoas dentro do segmento que tem know-how para ministrar essas oficinas sendo remunerado, tendo todo o suporte, né, tanto de wingmaker, de cosmaker, de teatro até, né, e encenação, interpretação de personagem, para quem aí tem a possibilidade, eu tenho o interesse de participar. Uma outra questão é que, geralmente, quando a gente realiza, por exemplo, a gente realizou uma atividade agora, do Nerd TV com um grupo de cosplay, e que foi 7 Virtudes, e o material de cosplay fica para o artista, né? A gente não recolheu o material, o próprio artista pôde ficar com seu material, e aí deu aí oportunidade para quem nunca tinha sido cosplay ter o seu cosplay. E nós queremos fazer oficinas voltadas a esse gênero, né? Quais cosplays a gente poderia trabalhar para que novos artistas pudessem estar participando? E também, por fim, e é um projeto que eu sempre bati na tecla, e é de nosso interesse, tentar conquistar ele através da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc 2, é fazer eu fujo os nomes da cabeça, mas é como se fosse um provador onde tivesse vários figurinos, né, e a turma que quisesse participar de algum momento temático tivesse acesso. Por exemplo, aqui tem um figurino de todas as cores dos Power Rangers, né? Então, um grupo credenciado, pessoal que fosse associado, né, que estivesse participando das filiações, pudesse ter acesso às vestimentas. Aqui a gente tem dentro da associação, um número de perucas, né, para que o pessoal possa chegar lá e dizer, não, eu estou precisando de uma peruca loira, longa, para um cosplay específico desse final de semana, e aí eu vou ter acesso, eu vou lá participar, pegar a peruca e devolver, lógico, dentro do tempo utilizado, vamos dizer assim. Então, essas são as nossas expectativas para 2023, trabalhar de fato essa visão instagramável externa, né, que libere o camarim para que o pessoal use mais fora, focar nas oficinas e inserir os cosplayers nas atividades de curta-metragem, de audiovisual e de documentários voltados às leis de incentivo que vão acontecer. O que eu poderia dizer, pessoal, é que eu sei que muita gente, todos os segmentos da cultura nerd, acima de tudo, são hobby, né? Apesar de que alguns já usam de forma profissional, mas muita gente, quando veste o cosplay, principalmente veste porque tá ali, gosta do que está fazendo. Agora, claro, existem oportunidades hoje que permitem que, além do hobby, você tenha um incentivo financeiro, né? A gente tem conquistado esse espaço. Então, por que não trabalhar no seu cosplay de forma profissional, né? Não que você vai fazer, poxa, eu queria estar me divertindo, mas vou ter que fazer. Não,
Mas, olha, os Power Rangers hoje, o grupo de Power Rangers de Maceió, de Alagoas, dá para ser contratado fácil, porque a vestimenta é uma vestimenta que traz um cunho mais profissional, né? Então, será que outros grupos não podem ser formados? Será que a gente não consegue montar outros temas, né, com vestimentas de fato, que tenham uma técnica, vamos dizer assim? E é isso que a associação quer trazer para que vocês possam usufruir, né? Acima de tudo, a associação é feita para que todo mundo possa usufruir. Nós criamos uma central de atendimento, eu lancei o número hoje, lá a gente vai conseguir direcionar todo mundo, né, de forma automática para diversos assuntos, mas acima de tudo a gente lembra que esse ano nós temos projetos para serem desenvolvidos não só em Maceió, nós vamos ter caravanas para os municípios, o Festival de Arapiraca está chegando agora em maio, a gente tem Juventude Conectada para abrir em outros polos, como Palmeira dos Índios, e em outras cidades, e a gente vai precisar, inclusive, da participação dos cosplayers interessados, que queiram participar, queiram tá aí usufruindo das viagens, para poder incrementar esses eventos. Eu vou abrir, mais uma vez, uma rodada para quem tiver interesse de comentar ou dar alguma sugestão, e a gente finaliza a reunião às 9h20, caso o tempo se aproxime, porque a gente precisa de 10 minutos para se preparar para a reunião de RPG às 9h30, tá? Então, eu vou começar, a gente vai seguindo a ordem, e o pessoal que quiser contribuir, lembrando que essa está gravado, né? Por isso vai facilitar a gente fazer uma depuração das sugestões, e os que estiverem aqui, participaram, podem solicitar a gravação também para poder aí pegar com mais detalhes o que foi discutido. Vamos começar com o Mindy. Mindy está escrito. Oi. Eu queria ressaltar uma coisa que a Magic falou aí no chat, que eu acho que já foi uma coisa que eu até mandei para o Instagram da ACN, que é sobre a questão assim, que eu acho muito legal a gente ter cosplayers contratados para estar lá no evento, para estar lá, né, fazendo o trabalho deles. Só que se a gente for parar para pensar assim, o que é que um cosplayer gosta, assim, de verdade? Na minha opinião, eles gostam de uma foto bem feita, um cenário legal. E é como eu falei para vocês no Instagram, eu acharia bem mais legal, não desmerecendo ninguém que seja contratado para ir para evento. Tanto é que eu acho muito legal quando vocês contratam os cosplayers para estar lá participando. Só que eu acho legal também a gente pensar que o pessoal que não está lá recebendo nada, nem ganhando nada, ia ficar satisfeito se tivesse pelo menos um banner, um painel, tipo, voltado para eles. Tipo, tem um lugar lá que tivesse painéis com diferentes temas para eles irem lá e tirar uma foto. Não precisava nem ser tipo uma foto profissional, ele mesmo com o celular dele ia lá, tirava uma foto. Eu acho que isso seria muito legal também para o pessoal que não está lá trabalhando, nem ganhando uma remuneração ou algo do tipo. E é isso. Só pegando esse gancho, eu esqueci realmente de falar sobre isso, Mendes. A gente tem interesse, sim, de fazer um ambiente que haja essa produção de imagens. A gente está só discutindo se a gente licita isso, né, para que as pessoas que já têm experiência participarem de uma seleção e poderem ter acesso a uma área de fotos e negocie isso com o próprio cosplayer, ou se a gente cria um book para o evento, né? E aí os cosplayers que participarem têm acesso às suas fotos, mas deixam os direitos abertos, né? Para que a gente possa utilizar como material de mídia, de marketing. Mas é uma sugestão, sim, válida. Fui eu que li a sua sugestão lá no Instagram, e a gente vai fazer, sim, vai colocar uma área de fotos, e aí, de repente, se for interesse de todos, tenta licitar alguém que tire as fotos e negocie ali. Tem muita gente que vocês mesmos conhecem que podem indicar, ou se a gente faz dessa forma, o próprio evento cria um book, né? Um momento de fotos, e aí fica com
aberto o direito do uso para propaganda, e o cosplay também tem acesso às imagens. Deixa eu ver quem é o próximo. Contemplou a resposta? Deu certo? Mindy. Acho que sim, né? Pronto. O próximo é o Thales. Eu, de novo. Minha opinião é mais sobre a questão das oficinas que foi falada aí sobre Juventude Conectada, que se tiver algum cosmaker e prop maker na reunião, é bom se manifestar sobre isso, porque eu comecei como um hobby no ano passado e vi que dava para levar um pouco mais profissional, né? Como eu sempre falo para o pessoal, que eu entrei no ramo mais para ajudar vocês a concluir o cosplayer do que para ganhar dinheiro, porque é um ramo muito caro, principalmente no nosso estado, né, que não tem um cenário muito grande, esse é um cenário geek. Então os cosmakers, não desvalorizando, desmerecendo nenhum, né, mas cobram muito caro por qualquer peça. E eu entrei nesse ramo com a missão de fazer o mais barato possível para que o pessoal possa comprar mais peças, mais itens de cosplay para poder fazer mais cosplayers e não só como é o que vem acontecendo por aí. Então eu acho que os cosmakers e prop makers se manifestarem para participar mais dessas oficinas e incentivar o pessoal a eles mesmos criarem, fazer uma coisa mais profissional, eu acho que isso seria mais legal, porque propagaria mais, né? A gente iria avançar cada vez mais, a gente avançaria cada vez mais no cenário geek, né, em Alagoas, porque ainda é uma coisa muito pequena. A gente conseguiu bastante coisa no passado, esse ano tá com muitos eventos, mas ainda é uma coisa muito cara mesmo, e como eu trabalho no ramo, eu sei que dá para fazer barato, eu sei que dá para fazer um preço acessível para que todo mundo possa fazer um cosplay, porque desmotiva muito quando você vai fazer um orçamento com alguma pessoa e você tem R$500 e o negócio dá 600, 700 e, sabe, você olha por dentro e sabe que R$500 você consegue fazer bem mais do que um único cosplayer. Então, eu acho que a galera poderia se conscientizar um pouquinho mais, né? Porque é a nossa vez agora de crescer o movimento, cada um se sacrificar um pouquinho para gente ficar mais visível lá para fora, né? E quando tiver crescido realmente como o sul, o sudeste, a gente começa a aumentar um pouco mais o preço. É um sacrifíciozinho que a gente poderia passar no começo, mas que lá na frente iria ser mais gratificante. É isso. E quem pediu meu contato é Melo Cosmaker, o Instagram. Boa noite. Bacana. Agora é o Gabriel Portela. Opa, e aí, Jefferson, boa noite. Boa noite a todo mundo também. Perdão o atraso, né, para chegar, estava na academia, mas enfim. E aí, Jefferson, eu queria perguntar sobre as caravanas que vai ter, né, para os eventos que vai ter fora da cidade. Se vai ser a mesma base de preço que era, qual vai ser o preço base, entendeu? Por pessoa na caravana, e saber se vai ter desconto para cosplay, né? Porque a gente rala um pouquinho, né? No final acaba sem dinheiro aí, né? Que também acho que tipo, dar um incentivo assim para os cosplay, né? Para essa cidade, para outra cidade, para as caravanas, e também dar um incentivo para a galera lá fazer cosplay também. Obrigado, só isso. Boa noite. Sobre as caravanas, a gente está discutindo o seguinte: primeiro vai ter, claro, não só vai ter caravana para os eventos que vão acontecer daqui, de Arapiraca, mas vão ter diversas caravanas voltadas aos eventos no estado todo, né? A gente tem intenção desse ano fazer muitos eventos nas cidades menores. E até mesmo, né, a depender do processo, participar de eventos externos, né? Evento que leve a gente de fora para fora. A gente está discutindo aqui a possibilidade dos associados da ACN, né, e os filiados não pagarem nenhuma das caravanas. Já seria incluso para que a turma possa participar e, naturalmente, poder participar das caravanas sem custo. Agora, vai ter o valor, né, que foi ano passado, eu não sei se é o mesmo, a gente vai discutir as possibilidades
principalmente porque precisa saber dos novos preços, né? E também das parcerias com os municípios. Geralmente o município entra com contrapartida e a gente completa com o valor social. Né? Ano passado, por exemplo, ida e volta para Arapiraca foi R$ 20, né? Então, o pessoal, só de ida é 32. Então, e de ida para a rodoviária. O cara foi para. A gente levou o cara para o evento e trouxe o cara de volta, deixando, inclusive, muita gente pertinho de casa, porque o ônibus ia passando por 20 contos, né? E houve quem dissesse que era um absurdo. Mas nós vamos ter caravanas, todo evento nosso tem caravana. Algumas são gratuitas, né, quando a gente precisa levar o artista, como a gente fez no Juventude Conectada. Outras têm custo quando é para evento. Mas associado não paga, não. Associado a gente não vai cobrar em nenhuma das caravanas. Agora, Nathaniel. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, não. Eu ia falar sobre a importância de criar, né? Eu já tinha falado no evento que teve dos destaques, espaços dedicados aos cosplays, já que os K-popers têm palcos, têm os movimentos, têm as competições e alguns eventos têm assim, vamos fazer evento livre, digamos assim, competição livre. Então, ter espaços dedicados ao cosplay, não, citei que fosse espaços temáticos, para que esses cosplayers tenham também assim, um sentido de pertencimento. Eu pertenço aqui a esse evento. Certo que vai ter alguns que vão ficar, né, avulso, né, que nem todos os cosplays têm. Pera aí, gente, fala um pouquinho mais baixo. Que tem equipe, né? Mas se desse para fazer, seria muito bom. Isso seria aberto a editais, né? Tem grupo, por exemplo, de Boku no Hero. Aí fazia um lugar, um espaço temático de Boku no Hero, fazia um espaço temático de Power Rangers, por exemplo. Fazia um espaço temático de Harry Potter, de Star Wars, enfim, dos grupos, né? De quem tem grupo ou quem tem pessoas que tem algum item que possa levar, tanto para expor quanto para fazer o cosplay. Eu não estou ouvindo vocês, então vou encerrar aqui vou encerrar minha fala e vou ouvir as sugestões. A gente tinha discutido sobre isso mais cedo, Nathaniel, falando sobre as áreas instagramáveis do evento. Né? Uma delas, a gente já falou que iria utilizar um lounge, né, um espaço para que os cosplays pudessem utilizar sem ser o camarim. E a outra é que a gente vai criar ambientes, mas esse ambiente ele vai ser baseado no tema do evento. Não dá para a gente criar ambientes diversos para públicos diversos. Até porque, por exemplo, no último evento a gente teve 60 cosplays desfilando, fora os que não quiseram desfilar. Então, daí dá para trazer um universo de espaços, né? Mesmo que a gente abrisse um edital, a gente sabe que o público é um público delicado. Imagine dizer assim, vão fazer uma área para os Homem-Aranha, mas não vão fazer para os Power Rangers, né? E por mais que a gente explicasse que foi por edital, há uma dificuldade quando se trata do público, do recurso que é para todos. Então, o mais viável nesse sentido é a gente levantar a ideia de abrir uma área para os cosplayers, né, externa, e de repente ali a turma possa se organizar para montar um ambiente, quando for tirar algumas fotos específicas, e fazer um ambiente para fotos maior, mais amplo, mas que fique utilizado o tema do evento. A gente também falou que a gente tem interesse, sim, em fazer um momento de
e fotografia, né? E vai discutir como vai ser isso, se licitado ou se um book do evento. Talvez no licitado o próprio vencedor tenha aí as suas estratégias de fundo, né? Coloca o fundo verde, o fundo infinito e acaba modificando o fundo final customizando com o tema. Mas é muito delicado, pelo menos ainda, para evento aberto a gente criar ambientes. Agora, claro, de repente, né, em eventos fechados seja mais fácil. Não é uma estratégia descartada, não. Mas a estrutura da gente atualmente não nos permite. A próxima agora acho que é com a... Eu? Que deu uma cortada aqui, foi eu. Chamou? Não, só queria finalizar aqui mesmo, dizer que eu achei muito bom que teve cosplayers, assim, participando mais aqui dessa reunião, que geralmente é muito mais as lideranças, né, que participam, para o pessoal ficar bem claro, assim, né, como é que funciona a coisa, justamente para evitar, né, as coisinhas que a gente sabe que acontecem, por não entenderem como funcionam os eventos e como funcionam os segmentos e a montagem de tudo para cada segmento. Então, achei muito importante, quero agradecer a todos os cosplayers que estão aqui, estiveram desde o começo, entraram depois, e deram sua opinião, sabem como é que está funcionando a situação, como funcionam os eventos, e é isso. E a gente tentar fazer o melhor possível, né, nos próximos eventos, sempre tentar uma cooperação, né, entre organizadores e público que eu digo, no caso, qualquer público, né, tanto quem faz cosplay, quem não tá, enfim. E é isso. Estava tentando liberar o áudio aqui, que como eu estou transmitindo na outra tela, ele fica com um delay. Bom, pessoal, fico muito feliz. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Fico muito feliz pela participação de todo mundo. Gostaria que continuássemos a discutir mais vezes sobre o segmento. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir crescer e melhorar, né, a participação. Volto a ressaltar que nós vamos ter mais oportunidade do que pessoas nesse ano, né? Vai ser um ano que quem realmente queira participar vai ter muito espaço para participar e que, com certeza, a gente vai ter aí bons frutos, né? Eu vou encerrar a gravação. O próximo evento nosso é 5, 6 e 7 de maio, né, no Festival da Cultura Nerd em Arapiraca. A gente já tem o tema, eu só não vou divulgar ainda porque a gente está no processo final de negociação, então, para que não mude no processo, mas vocês vão gostar, inclusive. A Bíblia. E agora, até o final da primeira quinzena, a gente já está divulgando para todo mundo, beleza? Então, eu vou tirar uma foto, né, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, tirar uma foto para registrar. Certinho. E é isso. Muito obrigado, galera. Tamo junto e vamos embora. Vamos fazer acontecer. Valeu. Obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem não participou e para quem participou. Fui. Boa noite. A próxima reunião vai ser aqui mesmo, Beto? A próxima é aqui.